Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Mais um domingo, mais um momento de reflexão na palavra de Deus, através da Escola Bíblica de Capacitação da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Prosseguindo com os nossos estudos no Evangelho de João, hoje nós vamos estudar um pouquinho esse tema, Jesus e as Escrituras, baseado ainda no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 39, quando ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, segundo os relatos de João, realizou a cura do paralítico no tanque de Betesda, e ali foi questionada a realização daquela cura no sábado e também questionada a condição de Jesus como o Messias de Deus. Então, ele vai aproveitar a oportunidade para demonstrar que aqueles homens que estavam lhe fazendo oposição não estavam atentos aos dizeres das Escrituras, que elas mesmas confirmavam que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E você tem reconhecido Jesus nas Escrituras? Porque este recado é para mim e para você. Como que nós lemos as Escrituras? Nós precisamos reconhecer Jesus ao longo das Escrituras, porque este é o entendimento que Deus, que o Espírito Santo quer revelar para nós. Então, quando nós lemos com atenção as Escrituras, nós vamos encontrar os tipos de Cristo, aqueles personagens que fazem paralelo com a figura do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Por exemplo, nós vamos ver já no começo o personagem Abel, que agrada a Deus com sacrifício de sangue e é morto por inveja. Jesus também estava sofrendo perseguição e acabou sendo morto por inveja. Nós vamos ver o personagem Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, que abençoou Abraão, conforme narrado ali em Gênesis 14, e ele trouxe o pão e o vinho. Jesus também trouxe o pão e o vinho para celebrar com seus discípulos. E Melquisedeque era rei de Salém, que é rei de paz. Jesus é o príncipe da paz, e houve referência profética sobre ele ser o príncipe da paz. José, o filho de Jacó, também conhecido como José do Egito, um personagem amado pelo pai, traído e vendido pelos irmãos, inocentemente condenado e ressurge da humilhação para a glória, para ser o governador do Egito. E depois perdoa os seus opressores. É ou não é um paralelo com a figura de Jesus? Depois veio Josué, que sucedeu Moisés na missão de levar o povo de Deus à terra prometida. Josué é a mesma raiz do nome de Jesus, Yeshua, que quer dizer Yahvé é a salvação. Josué sucede Moisés e alcança a vitória. A graça que está em Jesus sucede a lei mosaica e alcança o que foi impossível a lei alcançar, que é tirar o pecado do mundo. E depois nós temos Davi, nascido em Belém, como Jesus também nasceu, pastor de ovelhas. Jesus se identifica como pastor, que se torna rei, um homem segundo o coração de Deus. Neemias, também um personagem importante no Antigo Testamento, na história, um homem que deixou sua posição elevada, como Jesus deixou o trono da glória, para se identificar com o sofrimento do povo. E Neemias cumpre missão e dependeu constantemente de Deus, como também Jesus, que viveu pela fé, dependendo de Deus. E nós vamos ver também figuras que representam Jesus, como a árvore da vida, que está no jardim do Éden, e lá continua, porque em Apocalipse também vai dizer que ali está a árvore da vida, que terá o fruto que dará a cura para as nações. Nós temos a serpente de bronze que foi levantada por Moisés da terra, e os que olhassem para ela ficavam
curados e não morriam. E Jesus usou esta passagem para dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A rocha vertendo águas de Meribá, quando o povo ia morrer de sede, Deus mandou que Moisés ferisse a rocha. Então, a rocha ferida, saiu água que deu vida ao povo. O Cristo, o Jesus ferido, trouxe vida para o pecador. O maná diário, que era a provisão de Deus para o povo hebreu no deserto, mas que foi rejeitado por eles. Ali em Êxodo 11, 7 e 9, eles reclamaram que não aguentavam mais aquele maná, que era o alimento que Deus mandava para eles. Da mesma forma que os judeus rejeitavam o Filho de Deus, o pão da vida, que desce do céu para dar vida ao mundo, conforme está registrado por João no capítulo 6. A figura do pastor, o pastor que supre todas as necessidades das ovelhas e lhes garante paz, mesmo no vale da sombra da morte, como está no Salmo 23. Aliás, você pode ver Jesus presente em todos os versículos do Salmo 23, o capítulo mais lido da Bíblia. Isaías vai trazer a figura do servo sofredor ali no capítulo 42, de 1 a 6, aquele que serve sem pretensões pessoais, sem promoção pessoal, você não ouvirá sua voz nas praças, conforme diz ali no capítulo 42, ele não vai oprimir os fracos, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, sem desânimo, ele vem como mediador de uma nova aliança, sem preconceito, vai ser luz para os gentios. E por Daniel, ele é representado na figura da grande pedra que ele recebeu de Deus em visão, uma pedra que se solta da montanha e quebra a estátua que representava todos os demais reinos temporários da terra, enquanto a pedra representa um reino que nunca terá fim. E nós vamos reconhecer Jesus também nas profecias. São várias profecias a respeito do Messias que, naquela oportunidade da cura do paralítico, já era possível que fossem reconhecidas por aqueles que faziam oposição a Jesus. A profecia diz, desde o livro de Gênesis 3,15, o Messias será um homem descendente de mulher. E a palavra vai nos confirmar que Maria concebeu e gerou Jesus a partir da virtude do Altíssimo. Jesus não é descendente de homem enquanto homem, ele é descendente apenas de mulher. O Messias será da descendência de Davi, e ali em Mateus, capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver que os pais terrenos de Davi estavam na genealogia do rei Davi. Outra profecia, o Messias será gerado por Deus, está no Salmo 2,7, e nós vimos isso confirmado em Lucas 1,35. O Messias será desprezado, está no Salmo 22, está também em Isaías 53, 3, e nós vamos ver, né, o próprio evangelista João, já no capítulo 1, ele declarando que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. O Messias terá o zelo pela casa de Deus, ali representada no templo. Mas ele tem zelo também pela casa de Deus, que somos nós. Mas para cumprir essa profecia, conforme está registrado em João 2, 14 e 17, Jesus expulsou os mercadores que vendiam e faziam exploração dos menos favorecidos dentro do templo. Outra profecia, o Messias será odiado sem causa, Salmo 109, 3.
Jesus preparando os discípulos para a perseguição, ele dizia: ó, se perseguiram o mestre, vão perseguir também a vocês. Para que se cumpra a profecia, aborreceram-lhe sem causa. Está em João 15, 24 e 25. Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Também confirmado quando nós vimos ali Maria concebendo e gerando Jesus a partir da virtude do Altíssimo. A profecia a respeito do local de nascimento de Jesus, o Messias nascerá na cidade de Belém da Judéia, Miqueias 5:2. E isso se confirmou nos relatos de Lucas 2, versículo 4. Qual a conclusão que nós chegamos, então? E nós vamos, se estudarmos a palavra, há muito mais figuras, personagens, tipos e profecias a respeito de Cristo nas Escrituras. Essas a gente colocou aqui no estudo para dar essa ideia e para estimular você a estar sempre buscando na sua leitura a compreensão, o entendimento desses personagens, porque Jesus é o personagem central e sempre presente nas Escrituras. Sua obra em busca do resgate do pecador é o tema recorrente também e principal na palavra de Deus. O personagem, sua obra, traz sentido para a vida do homem. E o Espírito Santo nos revela claramente a verdade que necessitamos. Então, sempre vamos ler a palavra com a oração para que o Espírito Santo nos ajude a entendê-la, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana.